Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Eu estou com a tradução da AVI, talvez seja um pouco diferente da tradução que os irmãos devem ter em mãos, mas eu acredito que a mensagem é a mesma. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, como desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede
a bênção e a vida para sempre. Amém. Podeis assentar. Tentando pregar a união das religiões, pregar o ecumenismo, apresentando uma imagem de paz, de que todas as religiões, independente da crença que elas têm, existe uma possibilidade muito forte para que essas religiões se unam e vivam de maneira comum. Porque se o objetivo de Deus, o objetivo é Deus, então todos podem dizer que o caminho é um só, o objetivo é um só. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Agora, trazendo essa realidade para nós, de que verdadeiramente o objetivo nosso é um só, o caminho nosso é um só, nós só estamos em diferentes arraiais, em lugares geográficos diferentes, cuidando do nosso povo, das nossas ovelhas. Temos liturgia um pouco diferente, mas a nossa doutrina, os princípios básicos da fé cristã são um só. Um só Deus, um só Espírito e um só batismo que nós cremos. Então a nossa intenção é que, em nome de Jesus, todos os pastores possam entender que a nossa missão não é formar uma igreja única, evangélica, é formar um propósito único, um objetivo único, de que nós pregamos a unidade, mas nós não conseguimos vivê-la como Cristo nos ensinou que devemos viver. Então, amados, não somos tantos hoje, mas nós somos capazes de conquistar e convencer aqueles que ainda pensam diferente, de que o Conselho de Pastores de Poços de Caldas pode fazer um grande trabalho nesta cidade, se nós dermos as mãos uns aos outros e esquecermos as nossas diferenças, porque mesmo por cima do muro das nossas diferenças denominacionais, nós podemos dar as mãos e andar juntos. Deus abençoe, em nome de Jesus, que nós possamos promover a unidade da Igreja do Senhor, dos pastores, nessa cidade, nessa visão que o Conselho tem colocado diante de todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor Jesus. Pastor Lê. Paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? É muito bom estar aqui nessa noite, sabendo que Deus Ele já estava aqui aguardando por nós. Amém? Preparando esse presente tão especial para que Ele pudesse então ministrar no nosso coração, na nossa vida. Você pode segurar na mão desse irmãozinho que está do seu lado? Canta comigo assim, ó. Recebi no coração paz, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto dele
com teu irmão, diga para ele, irmão, você nasceu para adorar, você nasceu para bendizer, você nasceu para exaltar a Ele, Senhor e Rei. Aleluia. Eu não certo, abraço da sua volta, aí um sorriso bonito, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Lopes. Depois de chorar isso tudo, ainda tem que falar, é complicado, né? Eu quero agradecer por você estar aqui e saber que a gente pode adorar o Senhor juntos. Aleluia. É sempre uma honra recebê-los aqui, neste lugar. Eu aprendi demais com vocês e a cada dia Deus tem me dado o privilégio de crescer um pouco mais, não apenas na fé, mas no serviço também, observando o ministério de cada um de vocês, vendo o poder de Deus que através da sua vida. A primeira Igreja Batista de Poços de Caldas hoje abriu suas portas porque elas sabem que nós hospedaremos homens de Deus. E eu sei que do céu, onde Ele está, olhando para este lugar agora, Ele vê os nossos corações, Ele sonda as nossas vidas e Ele sabe que essa reunião aqui é a reunião de homens de boa vontade, de gente que Ele chamou e que se comprometeu com a sua obra e que parte da nossa vida que fora comprometida com essa obra, às vezes é esfolada, às vezes é desgastada, às vezes é explorada, mas todas essas coisas não se comparam à manifestação da presença de Deus quando Ele se manifesta como nessa noite, nesse lugar, permitindo que o nosso coração se quebre e que as nossas vidas se derramem na sua presença e como um só corpo, como uma só família, como homens eleitos do Senhor, mulheres eleitas do Senhor para um serviço tão real, tão nobre, estender as mãos aos céus e glorificar o nome do eterno Deus, como de fato Ele é digno de ser exaltado hoje e todo sempre. Aleluia. Que Deus os abençoe. Ali naquela área lá de trás está a Rosa, que supervisiona a parte da cozinha, mas tem uma pessoa lá dentro que é muito grata a vocês, minha esposa. Ela está mexendo panela lá agora. Cadê ela? Chama ela não gosta muito disso não. Mas vocês oraram demais por essa mulher. E ela é um milagre de Deus. Cada dia a gente tem experimentado mais e mais da parte do Senhor. Ela brinca comigo e às vezes as suas brincadeiras com um tom de seriedade que parece que eu tinha desejado que ela morresse para eu ficar vivo. Essa semana o Luiz falou isso comigo. Mas Deus fez um milagre na vida da minha esposa. Ela está aqui, ela está preparando o nosso jantar e ela é fruto da sua intercessão. Obrigado por ter orado por minha casa, por minha vida e pela vida daquela grande mulher, ela que manda na minha vida. Essa é a vida. Essa é a vida. Muitos deles não te conheciam, meu amor. Muito obrigado pela oração de vocês. Deus foi maravilhoso. Ouvi a oração de vocês com muito carinho. Por isso eu posso estar hoje aqui para agradecer a cada um. Aleluia. Muito obrigado. Amém. E Deus continue abençoando a vida de cada um e a família de cada um. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Valeu. Graças a Deus pela vida do pastor, pela sua esposa, em nome de Jesus. Quero convidar a secretária de Compás, pastor Maria, ela tem alguns avisos a fazer. Glória a Deus. Boa noite, Deus. Paz, Senhor. É muito bom esse momento. Alimenta nossa alma.
a gente se derrete diante do Senhor, né? E realmente, onde há unidade, tem bênção. Deus é um Deus que não pode mentir e Ele zela para cumprir a palavra dEle. E que essa unidade possa alcançar, né? Todos os pastores, todos os líderes, aquele que tem a responsabilidade tão séria de ganhar postos de caudas para Jesus. E nós eu quero pedir um favor para os irmãos que ainda a gente não tem data de nascimento, endereço eletrônico, e-mail ou telefone de WhatsApp. Depois do culto, a Alice, a minha pastora auxiliar Jaqueline vão estar atrás. Você que ainda não deu o nome, que não está recebendo pelo grupo do WhatsApp, nós queremos atualizar todo esse processo e leva tempo, perdoa nosso pai, mas a gente está tentando acertar para ter todo mundo em contato, saber quem faz aniversário, está orando, porque essa é a nossa função, né? Nós damos as boas-vindas, pessoal da Batista da Lagoinha, muito bom ter vocês aqui, e as almas estão aí, vamos unir e vamos fazer Poços de Caldas realmente ser conhecida como uma cidade que pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos com um projeto de formarmos uma associação de mulheres pastores, para que a gente possa fazer evento, alavancar o trabalho feminino. A nossa igreja, a gente tem feito isso, inclusive amanhã vai ter o culto rosa, todas as irmãs que estão aqui estão convidadas, vai ser um momento muito precioso. E a gente sente que se trabalhar com as mulheres, dos pastores, ter reunião especial, né, pastor Ney, para elas, formar uma associação e orar, criar grupos de oração, de intercessão, porque nós sabemos que o pastor, ele precisa o tempo todo, né? E quem está mais próximo dele é a metade dele. Então, se tivesse grupo e a gente poder orar, louvar, criar eventos, eu acredito que todas as igrejas vão ser beneficiadas. Então, esse é o nosso desejo. A gente vai começar a mandar correspondência. Se você tem na sua igreja, de repente, além da sua esposa, tem filha, outras mulheres da família, ou líderes, né? Que dirige departamentos femininos da sua igreja, entre em contato para a gente poder aglutinar isso tudo e a gente vai ficando, cada detalhe, a gente vai ficando mais forte. Então, e uma outra coisa, irmão, hoje a gente não vai quebrar o que já estava estabelecido. Quando você tiver algo para trazer para a reunião, né, pastor Ney? Avisa a gente para a gente colocar na programação, porque nós fizemos um trato assim. Começar na hora, terminar na hora, porque Deus também opera na hora de decência. E quando a gente faz à noite, por exemplo, deixa a família, você vem, é abençoado e volta. E quando a gente faz de manhã, nós estamos também começando na hora, terminando na hora. Então, os avisos, os projetos a serem apresentados, a gente esquematiza um tempo, e dentro daquele tempo, todo mundo dá o seu recado, e depois nós precisamos de tempo para a palavra de Deus, para ter um alimento sólido para nós. Amém? Pastor Renato? Está entre nós a doutora Ângela das Graças. Pastora Ângela, ela é psicóloga e ela tem feito um trabalho muito bom em terapia de casais, atendendo muitas pessoas. E ela tem um trabalho, ela só um trabalho livre, né, que ela publicou, uns livrozinhos. Você quer trazer isso só para a gente apresentar aí? Posso dar uma palavra para fechar? Irmãos e irmãs, graça, paz, sabedoria e força através da cruz de Cristo. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Ângela, pela graça de Deus, pastor da Igreja Metodista, 18 anos no Ministério Pastoral, também psicóloga clínica, trabalho aqui no nosso consultório, né? Tenho tido o privilégio de ter instrumentos nas mãos de Deus para ajudar muitas pessoas, especialmente cristãos que também lidam com enfermidades emocionais, mentais, como a Bíblia diz, o sol nasce para justos e justos,
As dificuldades e as lutas que enfrentamos enquanto ser humano nesse mundo atingem a todos e a todas. E Deus nos tem dado o privilégio, a graça de ser instrumento de cura na vida de muitas pessoas que me procuram, inclusive na clínica. Eu tenho tido um ministério específico do Senhor. Deus tem me chamado há 8 anos para trabalhar questões emocionais. E eu tenho dado palestras, me colocado à disposição das igrejas, irmãos e irmãs, para dar palestras nas igrejas sobre saúde emocional. Tenho tido um trabalho específico voltado para mulheres. Estou muito feliz com esse desafio que Deus tem colocado no coração das mulheres, da pastora Maria Emília, e certamente de outras também. Eu creio que nós precisamos cuidar muito das mulheres. A gente pensa em mulheres, a gente pensa em esposas, mas a gente pensa em mães, a gente pensa em mulheres que aguentam firme toda a pressão da igreja e elas realmente precisam ser sustentadas de forma especial. Acho que Deus está nisso. E quero me colocar então à disposição dos irmãos e irmãs, pastores, pastoras, se você precisar de mim para estar junto, dar um trabalho, uma participação, uma palestra, um seminário nessa área de saúde emocional, eu estou à disposição. E Deus tem me dado a graça de escrever alguns livros sobre isso, né? Esse sobre mulheres é um livro que fala sobre 21 marcas que uma mulher cristã deve desenvolver em sua vida. É muito bom, e ele fala sobre como lidar com situações difíceis na vida. Tanta gente sofrendo, como que a gente pode continuar amando a Deus quando as lutas sobrevêm sobre nós. E outro material que está lá. Deus nos abençoe. Se vocês quiserem, depois peguem meu contato. Se vocês ainda não têm, peguem meu contato para poder estar aí à disposição de vocês. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Pastora Ângela, ela vai estar conosco lá dia 4 de abril, numa programação das mulheres, e os pastores têm a oportunidade de levar ela na sua igreja, que ela realmente, Deus tem usado ela nessa área. O pastor Ney pediu para eu fazer aqui um aviso do grupo local, um grupo local no Poço de Caldas. Toda terça-feira os atletas de Cristo estão reunindo aqui no colégio Nini Mourão, às 19h30, né, pastor? A reunião dos atletas de Cristo, né? Se você tem um atleta lá na sua igreja, para poder participar e caminhar na reunião toda terça-feira aqui do Nini Mourão, 7h30, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o pastor Rodrigo, vai nos trazer a mensagem da palavra do Senhor nessa noite. Queria convidar o pastor Ney para orar para ele. Vamos abençoar, né? Que Deus, que alegria. Senhor, eu quero apresentar aqui a vida do teu céu diante da tua presença. Que possa ser canal de bênção na nossa vida, Senhor. Como o Senhor já tem nos dado de uma maneira muito especial, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria a Ele, graça, discernimento. Senhor, que tudo que for dito aqui, Senhor, nós possamos absorver como solo fértil, terra fértil. Senhor, que a tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Moisés ficou 40 anos no palácio de Faraó, aprendendo para imaginar que seria alguma coisa, através da sabedoria. Depois ficou mais 40 anos no fundo do deserto e aprendeu que ele não era nada. Depois ficou mais 40 anos e aprendeu que Deus era tudo. E é isso que nós temos que aprender. Deus é tudo na nossa vida. Se Deus está no controle da sua vida, tenha certeza, as coisas irão para frente em nome do Senhor Jesus. Se você crê, levante a sua mão e diga: eu creio. Que o Senhor está comigo, me preparando, me adestrando para esta batalha, para esta luta, para esses momentos difíceis que nós temos no ministério. Deus está nos fortalecendo, irmão. João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Nós temos que entender isso. Para concluirmos, irmãos, nós temos que ter a técnica apurada e a dependência aprovada por Deus.
Quando nós seguimos essas duas vertentes, tudo que nós fazemos vai prosperar no nome de Jesus. Deus assim nos abençoe. Gostaria de convidar você para se colocar em pé na presença de Deus. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensinou a fazer, é interceder uns pelos outros. Eu gostaria, o pastor Renato pediu para nós fazermos esse momento, eu gostaria rapidamente que todos viessem aqui diante do altar e você escolhesse alguém, não da sua igreja, ou alguém conhecido seu já, que acostumava a orar com você, mas escolhesse alguém que você não tem costume de orar muito. Você vai orar por essa pessoa, não vai orar por você mesmo. Você vai orar por esse pastor, por essa pastora, e eu tenho certeza de que Deus vai nos abençoar nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Imagina. Vem o pastor aqui orar para mim, meu irmão, que orar para mim. Vamos orar junto aqui. Senhor Jesus, estenda as tuas mãos sobre todas as circunstâncias. Que eu possa colocar meus sonhos na vida do pastor dele, da sua família, do teu filho, sobre o Senhor. Estenda as tuas mãos sobre a
Graças a Deus. Nós já estamos encerrando para nós participarmos do jantar. Graças a Deus. Nós já estamos encerrando para nós participarmos do jantar. Eu gostaria de convidar rapidamente o pastor Júnior. Ele vai dar assim o último momento do nosso reunião nessa noite. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor, pela palavra que tantos precisavam receber essa noite. Glória a Deus, queridos. Não vou me estender aqui não, mas o pastor Renato falou na entrada ali, o Júlio traz uma palavrinha para nós, para uma oferta, né? Para quem não sabe, eu sou o pastor Júlio, eu sou lá do Projeto Vida e estou novo no pastorado, não tenho 17 anos, novo pastor, tenho só 3 só, e sou sobrinho da pastora Maria Marmília, e eu só queria dizer uma coisa nesse breve tempo que eu tenho de pastor. Quem sou eu para falar uma coisa para vocês? Quem sou eu para falar para vocês que temos que trazer dízimos, que temos que trazer ofertas até a casa do Senhor? O que eu quero dizer para vocês é o que eu, tanto como pastor, hoje o peso da responsabilidade que está sobre a minha vida, que eu vejo, é o testemunho que nós temos que levar como homens de Deus que sabem administrar as finanças que o Senhor coloca sobre as nossas mãos. Nessa mesma, tomando o gancho da palavra de hoje, né, que nós possamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, me ajuda a administrar esse dinheiro tão suave das nossas ovelhas, esse dinheiro de tanto esforço que vem até as nossas mãos que nós nem imaginamos. Um dia o apóstolo Joel, meu apóstolo, disse: cuidado com o que você vai fazer com a lã da tua ovelha. Cuidado com o que você vai fazer. Tenha zelo com a lã da tua ovelha. E aí, daquele tempo em diante, o Senhor tem realmente abençoado. Eu quero apenas testemunhar a vocês do zelo. Tudo que nós planejamos, tudo que nós sonhamos lá no Projeto de Vida, o Senhor nos dá. Tudo, pode demorar 1 mês, 2 meses, talvez 1 ano. Vem aquilo que nós colocamos em oração, porque o zelo pelo dinheiro que vem até o Projeto Vida, e eu sei que vem até vocês, o Senhor tem abençoado, tem multiplicado as nossas finanças milagrosamente. Amém, queridos? Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu um dia de administrarmos a tua obra por completo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós, ó Deus, todo o zelo, Senhor. Ó Pai querido, derrama sobre nós, ó Deus, todo o temor, ó Deus, por essa área, Senhor Deus, o inimigo tanto ataca, Senhor, tanto usa, Senhor. Vem, Espírito Santo, tocar na vida de cada pastor aqui. Senhor, em nome de Jesus, derrama uma bênção financeira sobre cada ministério, Senhor. Multiplica, Senhor, faz um milagre, Senhor. Não deixe os teus filhos serem envergonhados, ó Deus. Mas, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, dar o melhor testemunho ao mundo, Senhor. Estamos cheios, ó Deus, de pastores envergonhando o teu nome, Senhor Deus, o teu ministério. E queremos aqui levantar, ó Deus, uma bandeira, Senhor Deus, de integridade, honestidade, Senhor Deus, santidade nesta área, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, chegou aqui entre nós, chegou a nossa mente, está o Bruno. Quem é o Bruno? Bruninho. Ô Bruno, por gentileza. O Bruno saiu da faculdade agora, e ele veio aqui porque ele tinha comunicado que precisava dar uma visão aqui. Amém, boa noite, graças a Deus. Amém? Amém. Hoje na reunião dos pastores, conheço já a maioria dos pastores aqui. Eu voltei a trabalhar novamente em sonorização de igreja. Preocupação hoje das igrejas é a questão do barulho. Às vezes o pastor está trazendo o recado de Deus, está trazendo a mensagem, a unção está no louvor, só que o barulho da caixa de som ou o barulho do ambiente atrapalha e aí não conseguimos chegar ao nosso objetivo. E eu vou estar entregando para vocês depois o cartão, o contato. Eu gostaria de fazer uma visita na igreja de vocês com relação a som, instrumento. O objetivo não é vender o mais caro que vai virar lucro. O objetivo é, como músico, sou levita, sou ministro de louvor. O objetivo não é
gerar simplesmente a venda. É colocar na igreja e suprir uma necessidade real da igreja. É você ter um equipamento de qualidade, você ter um som de qualidade, podendo suprir a real necessidade da igreja no seu ministério. Amém? Está dado o recado? Quero convidar o pastor Ney para fazer o encerramento. E quero pedir desculpa aos irmãos, que o nosso propósito era começar a reunião às 7h30, mas a gente percebe que durante a semana é difícil, né? Começamos às 8h para terminarmos aí nesse horário que nós estamos encerrando, viu? Deus abençoe a todos. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Isso, próxima reunião vai ser na terça, primeira terça de abril, né? Vai ser na terça-feira pela manhã, vai ser lá na igreja, na Assembleia de Deus do Belém, né? Para São Paulo. Então, nós temos a honra de estarmos lá com vocês, e o pastor, obrigado, né? Por essa porta aberta, vai ser uma grande bênção. Nos ajude, né, a compartilhar. Nós vamos também trazer a comunicação de todas as vias que nós temos, para que nós possamos ter um número maior de pastores na terça-feira pela manhã, tá? Próximo mês, abril, vai ser na terça pela manhã. E assim sucessivamente. Um mês, segunda-noite, primeira segunda-noite, e no outro, na terça pela manhã, para a gente poder intercalar e ter um número de pastores maiores participando da reunião. Amém, queridos? Obrigado, peço muito oração a vocês. Nós temos sentido assim fortemente levante, né, no espiritual, mas eu sei que o diabo levando para cá. Amém, queridos? No nome do Senhor Jesus. Vai ser sobrenatural todos os projetos desse ano, né? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Papai, obrigado por essa reunião tão maravilhosa. Cada pastor, pastora, líderes que estão aqui nessa noite e que vieram, Senhor, para degustar, para receber, para ser ministrado. Obrigado, Senhor, pelos louvores. Obrigado, Senhor, por essa palavra revelada, maravilhosa, através do teu servo. Que a tua graça permaneça sobre nós. Nós te agradecemos pela primeira igreja batista que abriu as portas com tanto carinho e preparou esse jantar, pelas mãos preciosas que estão preparando esse jantar para nós. Senhor, que a tua graça também seja sobre eles, Senhor, e que esse tempo seja um tempo de avivamento, de unção sobre as igrejas, cada culto, Senhor, a cada reunião, a cada célula, Senhor, que a tua graça, Senhor, seja revelada e manifestada no meio do teu povo, da tua igreja. Nos leve, Senhor, aos marcantes dessa cidade, Senhor, a pregação do teu evangelho para levar salvação, Senhor, àqueles que necessitam. Senhor, e que tudo seja para louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Sopra meu espírito, trazendo vida, junto aos pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar.
Sucedeu que a casa do Senhor se encheu de fumaça, se encheu da Shekinah de Deus. Oh Deus, faz de novo, Senhor, nos nossos dias. Enche as nossas casas, enche as nossas igrejas com tua glória, Deus. Derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Amanhã sua glória sobre nós. Temos que